Pronto. Então, a ideia de hoje é falar de a função logaritmo. Então, função logaritmo. Tá? Essa é a ideia de hoje. Vamos entender ela a partir de um problema. Então, a função logaritmo pode ser entendida através do problema. Qual é o problema? Isole y na seguinte equação. Então, temos que b a la y é igual a x, onde b é um real. Vou tirar de diferente de zero. Diferente de zero porque, bom, a gente viu que não faz muito sentido a gente botar base sendo zero. Isso vimos de exponencial, né? Então, a gente pode que meio que ir pela frente e tirar de vez essa condição. Então, vamos pedir que b seja diferente de zero. Agora aqui tem um exponente e eu quero isolar ele. Quero isolar esse y. E, bom, eu não tenho até agora nenhuma ferramenta que me permita fazer isso. Não, pelo menos, no que eu discuti até agora. Talvez até você já conheça. Mas a pergunta é como a gente construi essa ferramenta. O que deveria fazer essa ferramenta? Então, vamos simplificar um pouco o caso. Então, vamos dizer, suponha inicialmente que y pertenece aos naturais. Essa foi mais ou menos a motivação que nos levou também para pensar em raízes. Então, a gente começa com o mais simples. Então, y é um número natural, tipo 2, 3 ou alguma coisa assim. Aí, claramente, a gente não sabe qual é, porque é uma incógnita. A gente vai isolar ele. Se y fosse um número natural, então isso aqui ficaria b, 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 não sei quantas vezes. Bom, a verdade eu sei, y vezes igual a x, tá? E lembra que o problema então que a gente tem é que temos que isolar epsilon, y, tá? E como que a gente faz isso? Bom, ainda não sabemos porque eu lembro que nesta equação, se você, isso que eu escrevi aqui embaixo, a verdade é meio que uma interpretação minha, né? Porque eu poderia não ter escrito ela, poderia ter escrito simplesmente apagar isso aqui. Então, já não tem nem y para isolar, então está escrito diferente. Mas agora vamos desenhar nossa ferramenta. Nossa ferramenta vai ser uma função. Vamos fazer com que essa função faça uma coisa em particular. Construamos uma função que tenha a seguinte propriedade. Estou construindo ela. Que f de x vezes y seria igual a f de x mais f de y para todos x e y que pertencem ao domínio. Eu não sei nem qual é a função, então também não vou saber, por enquanto, qual é o domínio. Mas o que eu quero fazer e que essa função faça é que ela pegue um produto, ou seja, uma
multiplicação de dois números e converta na suma das imagens. Eu quero que ela faça isso. Eu quero que ela faça isso. Agora eu vou descobrir se eu defino essa equação funcional, né? Ou uma condição sobre a função, onde eu chego, ou onde eu deveria chegar, tá? Mas, antes disso, porque eu precisaria ou gostaria ou teria interesse em uma função desse tipo, porque eu teria interesse em uma função desse. Então, por agora, suponha que eu já tenho dita f. Ou seja, eu já tenho ela. Posso utilizar à vontade. Se eu tenho ela, então, f de b a la y, que como eu supus que y era natural, é f de b vezes b vezes b, e por aí vai. Y vezes, como a propriedade dela é que multiplicação vira suma, então fica f de b mais f de b, e por aí se for, f de b. Né? Quantas vezes? Y vezes. Aqui tem y vezes sumando, então aqui vai ficar y vezes f de b, tá? Então, a petição que eu fiz de virar uma multiplicação suma, agora a verdade, se y é natural, o que vira um exponente, uma exponenciação, ele é virado multiplicação. E isso é bom se o que eu quero é saber quem era y. Eu gostaria, o problema inicial foi isolar y. Então, olha que a verdade é que eu já tenho a possibilidade de isolar ele. Logo, y é igual a f de b a la y sobre f de b. Mas b a la y, se vocês olhando um pouquinho lá em cima, b a la y era x. Então, isso aqui é f de x sobre f de b. Olha, então, o que está acontecendo aqui é que nós pedimos uma condição sobre uma função que eu não conheço. Eu não conheço, mas eu sei o que eu quero que ela faça. Quero que ela faça o produto virar multiplicação. No caso y natural, isso também faz com que a exponenciação vire multiplicação. Ou seja, está diminuindo o grau de complexidade, porque produto vira suma e exponenciação vira produto. Tá? E com isso, eu consigo resolver o meu problema de isolar o y. Eu já consegui. Só que eu não sei quem é f. Mas eu já consegui, de fato. Então, qual que seria o passo? A gente poderia tentar botar outros y que não fossem naturais, mas certamente, como a gente não conhece f, vai ter uma dificuldade. Então, o que vamos fazer é uma definição. A matemática, você vê um objeto que cumpre algumas propriedades para alguns exemplos clássicos ou exemplos simples, ou seja, neste caso, números naturais, e define ele generalizando. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, vamos fazer uma definição. E como você vai chamar essa função? Então, qual vocês acham que vai ser o nome daquela função? Espera aí que tem alguma coisa no chat. Não sei. Vocês estão me escutando? Bom, obrigado aí pelo mensagem no chat. Não sei, me fala de novo se agora está estável ou se não. E a gente vai vendo, tá? O que eu queria fazer agora é a definição. Ou seja, vamos
definir essa função que eu não conheço como ser a função logaritmo. Seria a função precisamente que eu estava procurando. Por que logaritmo? Bom, aí sim, essa dica não conheço. Eu sei que tem um cara chamado Nepper que estudou muito esse problema fazendo tabelas. Por isso o logaritmo se chama no logaritmo neperiano. Mas por que a palavra log? Essa aí não sei, vou pesquisar. Sejam b maior do que zero e x um número real, positivo, definimos logaritmo de x sobre logaritmo de b igual a y se e somente se x é igual a b a la y, tá? Então, essa função, vou deixar aqui, olha. A única coisa que eu troquei foi trocar f por esses dois símbolos, ln, que quer dizer logaritmo natural. Eu vou dizer por que natural daqui a pouco. O que eu fiz foi botar o que está aqui embaixo, ln de b. E falei que isso aqui era a definição da função se e somente se isso acontecer. Ou seja, o problema inicial que a gente estudou para se motivar, para ter aquela motivação de definição. A definição é um pouco diferente, um pouco não, na verdade é bastante diferente do que a gente está acostumado, porque, por exemplo, quando eu definia uma função, quando eu definia uma função, dava uma fórmula, né? Dava x ao quadrado, raiz de x, tudo isso. Isso aqui é uma fórmula, só que a fórmula está dada em termos de equivalência. Então, olha o que estou dizendo. Para cada exponencial, existe um logaritmo. Basicamente o que estou dizendo. E para cada logaritmo, existe um exponencial. Temos que fazer algumas contas para ficar um pouquinho mais familiarizados com isso, tá? Por exemplo, a primeira coisa, então vamos fazer uma lista de observações. Então, OBS 1. Logaritmo de B tem que ser diferente de zero. A gente não pode ter zero no denominador, né? Porque senão estaríamos dividindo por zero. Tá. E se logaritmo de B tem que ser diferente de zero, então B tem que ser diferente de quem? Essa é a pergunta. Então B tem que ser diferente de quem? Ou em outros termos, então B é quem? Ou diferente de quem? Ou logaritmo de quem dá zero. Qual é o número que o logaritmo dá zero? Essa é a pergunta que estou fazendo aqui. Bom, não sei. Vamos pesquisar. A gente não conhece muito do logaritmo, mas conhece a propriedade fundamental. Na verdade, a gente conhece o que mais importa. Olha aí, logaritmo de 1 é o mesmo que logaritmo de 1 vezes 1. Porque 1 vezes 1 é 1. Mas, pela propriedade do logaritmo, ele vira tudo que seja produto, ele vira suma. Então, logaritmo de 1 mais logaritmo de 1. Né? Que é o mesmo que 2 vezes logaritmo de 1. Então, olha, um número determinado é igual a seu duplo. Né? Qual é o número que é igual a ele mesmo por 2? Essa é a pergunta. Então, daqui eu concluo que logaritmo de 1 é igual a 0. Né? Não tem outro número que ele seja igual a ele mesmo vezes 2. Né? Então, logaritmo de 1 é 0. Então, isso responde à primeira pergunta. B não pode ser 1. Então, B tem que ser diferente de 1. Então, aqui nossa definição, B maior do que 0 e B diferente de 1.
Hum? Pronto. Bem diferente de um. O que mais a gente... aí tudo bem. Se vocês tiverem dúvidas, então pode perguntar. Deixa eu ver o chat. Ok. Pode me perguntar, tá? Então, bem não pode ser. Agora vamos pesquisar um pouquinho mais dessa função. A relação fundamental é essa que está aqui. Você define o logaritmo através desse exponencial. Esse é o seu caminho. Depois, quando você já estiver confiante, você vai chegar a definir, a trabalhar com o logaritmo tranquilamente. Mas vamos fazer algumas contas. Vamos fazer uma anotação. Então, aqui vamos botar anotação. Tá? Anotação. E a anotação vai ser a seguinte. Costumamos escrever. Costumamos escrever logaritmo de x sobre logaritmo de b como logaritmo en base b de x. Ou seja, vamos ter sempre essa divisão, de pelo b. Então, vamos botar isso aqui como uma anotação. Tipo, vai ter sempre esse negócio aí, então vamos botar como subíndice para não ter que escrever tudo isso. Só que essa é a anotação de fato mais que se costuma mais escrever, se chama, e chamamos esta função de logaritmo en base b. Talvez você já alguma vez tenha escutado logaritmo em base b. Note que base b tem uma coisa faz muito sentido porque, olha, base, essa é a base da exponenciação. Então, pode ser o logaritmo em base b também. Pronto, o que mais? Vamos fazer uma continha. Então, um exemplinho. A gente sempre começa com as coisas que talvez tenham chance de ser as mais fáceis, né? Então, que tal escolher a base sendo 2? Então, vamos pesquisar um pouquinho disso aqui. Logaritmo em base 2 de x. Tá? Tá. Então, vamos tentar botar alguns números aqui do logaritmo f de x igual a logaritmo em base 2 de x. Vamos tentar botar alguns números aí para ver o que acontece. Tá? Então, botemos o seguinte, que seria o mais fácil, seria logaritmo em base 2, avaliar um número. Vamos escolher um número aqui. Então, vamos escolher o 2 para ver quanto é o resultado. Depois, a gente vai associar ele sozinho, mas, por enquanto, a gente sabe que isso é o mesmo que x sendo igual a, aliás, peraí. Isso é igual a um y se somente se 2 é igual a 2 a la y. Tá? Isso eu vou botar a definição aqui. Então, logaritmo base b de x é igual a y se e somente se peraí, desculpa. X é igual a b a la y. Essa é exatamente a definição. Deixa eu conferir. Definição. Né? Então, aqui estamos na definição. Aí. Então, isto é igual a y se somente se isto acontece. Agora, isto acontece se somente se y é igual a 1. Né? Porque são igual base e os exponentes teriam que ser iguais. Este é 1, então esse tem que ser 1. Então, podemos concluir que logaritmo em base 2 de 2 é igual a 1.
Agora, logaritmo em base 2 de 4. Mesmo jogo. Então, fica 2, desculpa, 4 igual a 2 a la y. Mais 4 e 2 a la 2 igual a 2 a la y. Ou seja, que y é igual a 2. Ou seja, este negócio é igual a 2. E log em base 2 de 8. E aí a gente, nesse momento, a gente já pode tentar esquecer o negócio de botar aqui do lado a exponencial e tentar calcular direto. Mas para calcular direto, então, a gente de fato vai ter a exponencial. Basicamente, o que você vai perguntar é o seguinte: qual é a potência que eu tenho que elevar 2 para chegar a ser 8? Então, aí é 3. Que é exatamente 8 igual a 2 a la y, ou seja, 3. Né? Então, logaritmo pode ser estipulado assim. Então, parafraseando, né? Em palavras, logaritmo base b de x é igual a potência na qual tem que ser elevado b para ser igual a x. Ou seja, b a la y igual a x. Ou seja, escrevi o mesmo, que eu já sabia. Mas escrevi de novo, porque não é uma coisa que seja tão imediata. É um pouquinho... Isso aqui, no fundo, é mais outra operação. Eu te dou um número e uma base, e você me diz qual é o número que é a potência correspondente. Mas é uma operação menos frequente do que a soma, a multiplicação, a exponenciação. Mas, claro, a gente pode fazer com que ela seja frequente. Só basta treinar. Então, temos o seguinte. Aqui eu vou tentar fazer o gráfico de logaritmo em base 2, porque o gráfico vai dar uma ideia de que é o domínio e qual é a imagem. Então, logaritmo em base 2 de x. A gente viu que se eu boto o 2, ele é 1. Se eu boto o 4, ele é 2. Se eu boto o 8, ele é 3. Né? Isso foi o que a gente viu. Agora tentemos botar o 1, a ver o que vai dar. Depois volto nesse gráfico. Logaritmo em base 2 de 1. Ou seja, qual é a potência na qual eu tenho que levar 2 para chegar a ser 1? Resposta? 0, né? Porque 2 ela 0 é 1. Então, no 1 vale 0. E para números que estejam um pouquinho mais embaixo, logaritmo em base 2 de 1 quarto. Qual é a potência que eu tenho que levar? Vou botar de novo aqui. Então, vai ser 1 quarto igual a 2 a la y. Qual é a potência que eu tenho que levar 2 para chegar a ser 1 quarto? Vocês, não sei se cheguem a chegar nisso, mas deveria ser menos 2. Porque 1 quarto é igual a 2 a la menos 2. Né? Pensa nisso um pouquinho. Então, se você está aqui no quarto, você teria que descer aqui no menos 2. Então, esse é o pontinho. Então, a gente une mais ou menos os pontos, né? Esse gráfico, claro, é um gráfico meio que ruim, né? Mas mais ou menos daria uma curva assim. Daria uma curva desse tipo, mais ou menos. Né? Olha, o que acontece com o lado esquerdo, né? Por que eu não posso ter uma base negativa, né? Eu poderia, né?
ou não poderia? Suponha que eu tento, né? Eu poderia tentar, por exemplo, logaritmo em base a menos 1 de 2, né? A definição me diz que então eu teria que ter menos 1, né? Teria que ter menos 1 elevado a la y igual a 2. ¿No? Isso aqui, a verdade, ficou como uma letra grega que chama gamma. Mas não, é y. Qual é o exponente que me faria com que isso acontecesse? Que exponente eu poderia botar para que isso acontecesse? Essa é a pergunta. E a resposta seria, existe pelo menos algum que me faça com que isso aconteça? Ou não existe? Vou deixar vocês pensarem nisso, mas a resposta é não. Não existe. Até poderia tentar fazer uma definição, mas só para alguns tipos de bases. Mas não, a gente vai poupar, vamos nos poupar disso e vamos escolher todas as bases positivas. Se você olha para a definição, a base não pode ser 1 e tem que ser positiva, tá? Então, está definido aí. Então, deste gráfico aqui, a gente meio que tem um intuito de que, olha, o domínio são todos os que estão no eixo X, tá? Que eu olho para cima e tem gráfico. Ou seja, todos os reais, né? O zero não está no domínio, né? O zero não está no domínio. Lembra? O zero não está no domínio. E por quê? Bom, basicamente porque você suponha que você tem uma base qualquer, logaritmo em base b a zero. Então você se pergunta, zero igual a b a la y. Ou seja, você precisa um exponente y que faça com que isso seja igual. Mas não existe, né? Porque isso aqui sempre é diferente de zero. Porque isso aqui é uma exponencial. E se você lembra, a exponencial nunca toca o zero. Então, zero não está no domínio. Então, temos duas informações daqui. A primeira informação é que o domínio é desde zero até infinito, porque aqui eu paro e olho para cima, tem gráfico. E a segunda informação é que o rango, a imagem, é desde menos infinito até infinito. Aqui eu poderia continuar desenhando e sempre encontraria, olhando para frente, alguém. Então, todo mundo está na imagem. Vou fazer uns gráficos aqui na internet para a gente brincar um pouco. E então, isso seria o que tem que falar para o logaritmo. Então, concluímos que domínio de log em base de x é igual a os reais positivos. Imagem de log em base b de x é igual a os reais todos. Obviamente, eu fiz um caso particular, ou seja, eu fiz para b igual a 2. Mas, a verdade, tanto faz, eu posso mostrar para qualquer base. O raciocínio será exatamente o mesmo. Agora, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu tentar mostrar para vocês uma coleção de logs. Bom, internet, por exemplo. Log base 2 de x. Aqui está. Esse. Agora eu vou botar uma base negativa para ver o que acontece. Menos 1.
Vocês acham que vai ter? Não tem. Mas por quê? Mas menos 2? Não tem. Agora, deixa eu botar outra base. Uma base 5. Olha aqui, o grafo azul. E você pode brincar e vocês vão ver. Uma coisa interessante é que toda função logaritmo passa por este ponto, 1,0. Né? Por quê? Porque, bom, isso é fácil de dizer, porque a verdade, se vocês lembram, logaritmo em base b de x é o mesmo que logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de b. Como o logaritmo natural de 1 é zero, então, tanto faz o que eu esteja dividindo aqui embaixo, essa parte vai dar zero. Então, todo logaritmo tem que passar pelo 1,0. Avaliado no 1, dá zero, sem importar qual seja a base. Tá? Dúvidas? Alguma questão? Pergunta interrogante? Olha, eu vou deixar uns exercícios, mas hoje eu vou terminar com algumas propriedades. As propriedades do logaritmo. Tá? Vou listar rapidamente algumas propriedades e aí vou deixar exercícios e com essas propriedades a ideia é que vocês trabalhem e façam eles. Se M e N são números positivos e B é maior do que 0, diferente de 1, então temos que log em base B de M N é igual a log em base B de M mais log em base B de N. Segunda propriedade, que log em base B de M a la R é igual a R log em base B de M. Producto vira multiplicação, potenciação vira multiplicação vira suma, potenciação vira produto. Okay. Terceira propriedade, log em base B de M sobre N é o mesmo que log em base B de M mais log em base B de N a la menos 1, que é o mesmo que log em base B de M menos log em base B de N. Você pode ver essa propriedade como simplesmente se o produto vira suma, a divisão vira subtração. Mas a verdade por trás, a verdade, isso é um produto. Uma divisão é um produto. Então, a verdade não é mais do que a mesma propriedade que eu falei antes. Log de base B de 1 é igual a 0. Isso já foi o que eu falei. E log em base B de B é igual a 1. Esta última propriedade eu vou deixar para vocês pensarem. Na próxima aula, eu chego um pouquinho mais nisso. Seria esta propriedade. Bom, se vocês perguntarem. Essa última, aqui na parte daqui tem um E. É uma E mesmo. Essa é um número. E essa E vai ser a base daquele logaritmo que eu falei. A gente definiu tudo em termos de um cara chamado logaritmo natural. E é lógico que o logaritmo natural tenha uma base. E qual seria essa base? Acontece que essa base não é um número bonitinho, nem 2, nem 3, nem 4, sino um número irracional. E como que vocês chegam nele? Bom, tem muitas formas de chegar no número E, de fato aparece muitas vezes. Mas aqui você pode se perguntar o seguinte: logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de b
é um cara que atinge todos os números, porque tem imagens não reais, né? Isso significa atingir, né? Eu posso escolher o X para que isso aqui atinga todos os números, não é? Se eu posso fazer isso, então posso me perguntar